Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Muita gente aí já no chat, se comunicando, deixando boa noite. Aí, muito obrigado pela participação de todos que dedicaram um tempinho aí para estar reservando um momento de aprendizado aí junto conosco. Imagino que vocês já estejam ouvindo, o pessoal já está reagindo aqui no chat. Fiquem à vontade para mandar as mensagens de vocês. A gente vai acompanhando aqui o chat. E quem quiser tirar alguma dúvida, você pode abrir ali o canto de questão também, né? Aqui na plataforma do webinar, a gente tem alguns menus à direita. Então, vocês podem encontrar ali o botão de questões para mandar alguma dúvida, tá? Então, são duas interfaces diferentes de comunicação que vocês têm. A primeira é o chat, então para mensagens mais rápidas, mensagens mais curtas, e as questões, se vocês quiserem elaborar alguma dúvida, tá? Aí a gente consegue mostrar na tela aqui também. Vamos lá, pessoal, as considerações iniciais. Esse webinar ele vai ter uma duração ali por volta de 1h30, tá? Dependendo a 2 horas, a gente pode estender para tirar algumas dúvidas de vocês. A gente vai gerar um certificado de participação. Então, ao final desse webinar, no máximo até amanhã de manhã, eu vou estar gerando e enviando para vocês no e-mail que vocês se inscreveram para estar participando aqui hoje, um certificado com a participação que vocês participaram aqui desse treinamento, tá? Conhecendo um pouco mais sobre a ferramenta acionada com o software Sinotrem. E só vou pedir para vocês, caso vocês não tenham recebido até amanhã por volta do meio-dia, verifiquem na caixa de spam de vocês, né, o lixo eletrônico do e-mail, e daí, se mesmo assim vocês não tiverem recebido ainda, pode entrar em contato comigo, tá? Meu e-mail é oliveira.guilherme@siemens.com para estar solicitando o certificado que eu mando para vocês sem problema, tá certo? Então, sejam mais uma vez bem-vindos, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos. A gente vai inicializar então, a nossa apresentação sobre ferramenta, o torneamento com ferramenta acionada, beleza, pessoal? Então, pessoal, o Gustavo está aqui já no nosso portal CNC4U. Gustavo, você vai querer apresentar para o pessoal? Eu vou mostrando para o pessoal, até para o pessoal ir entrando, né? Antes da gente começar o treinamento em si, né? Então, eu vou falar rapidinho também, porque senão depois não dá tempo, né? Para a gente fazer as peças que a gente quer aí para a turma. Tá me ouvindo aí normal, né? Porque eu só tô vendo a tela aqui, eu não consigo ver mais nada por enquanto, né? Então vamos lá, pessoal. Já são 8 horas, né? Agradeço aí mais uma vez a participação de todos, né? O trabalho também do Guilherme aí de organizar, a gente fazer esse evento em conjunto. Porque enquanto eu estou falando, ele vai olhando aí as mensagens, se tiver alguma questão, ele vai tentando responder. E depois eu inverto com ele faz mais uma peça e eu fico aí na retaguarda para tentar ajudar vocês, né? Mas ao final, pessoal, quem quiser ficar e fazer as perguntas de sempre, vocês estão aí à vontade, né? Você já tem o nosso contato aqui, a maioria dos colegas aí tem até o meu próprio WhatsApp, né? Precisa pegar também o WhatsApp do Guilherme aí para passar algumas coisinhas para ele, né? E avisando, a gente vai gravar isso aqui, porque teve alguns colegas que já me falaram que estão trabalhando à noite, né? Então, como sempre, a gente vai gravar e depois vai colocar lá no canal do YouTube. Então, vamos lá, vamos começar aqui só para quem estiver aqui pela primeira vez, né? A gente começou com os treinamentos, primeiro agora não me lembro se foi enfresamento ou torneamento, mas a gente já abordou os dois, né? Então, a gente decidiu fazer alguma coisa diferente, para não ficar repetitivo e para ter mais conteúdo, mais tipo de informação, então a gente vai mostrar o torneamento com ferramenta acionada. Porque na máquina demo, no Sinotrem, que vocês conhecem, vocês conseguem ter a própria licença, vocês têm a máquina demo, Demolate, né, que é o torno com ferramenta acionada disponível lá para vocês praticarem, para fazer programa, né? Então, eu acho bem interessante a gente abordar
esse conteúdo e especialmente mostrar os recursos, né, do Shop Turner nesse momento aí. Então, ó, falando rapidamente aqui da página, acredito aí que todo mundo já conhece, que já fizeram a inscrição aqui, a gente sempre deixa esse campo para os próximos treinamentos, né? Aqui são a primeira página, como sempre, aqui são aqueles treinamentos que vocês fazem online, em torno de 1 hora, que tem aquela provinha no final, né, para emitir o certificado de vocês, né, com esses 6 títulos aqui, os treinamentos, né, relembrando, o treinamento é em inglês, mas tem a legenda em português lá na aba Notes, aqui no canto superior, deixa eu abrir um aqui, vai. Eu vou fechar o som. Hoje a minha rede está boa aqui, né? Então, lembrando, ó, pessoal, ele é em inglês, a gente não teve como colocar a voz em português, a Alemanha não permitiu, né? Senão você pode mudar o conteúdo. Então, mas lembrando que, ó, só clicar o Notes, você tem a legenda aqui, né? Os exercícios são todos em português, ó. Eu estou adiantando aqui, né, para mostrar, só para vocês ficarem tranquilos, tá vendo? Quais os comandos numéricos. Então, isso aqui vocês fiquem tranquilos, aqui tanto a prova final como os exercícios são em português, né? Vou fechar aqui, vou voltar aqui. Então, essa aqui são os treinamentos, aqui a parte de inscrição, né? Aqui onde você baixa o simulador, todo mundo já conhece o Sinutrem, né? Acredito que tem colegas aí que estão acompanhando. Então, tem as 5 versões, né? A versão 4.9, que é a mais nova, inclusive, Guilherme, a gente precisa olhar se já está disponível o português, né? Porque eles tinham prometido, mas até agora eu não vi nada. Mas é sempre bom a gente vai ter que verificar e colocar aqui a língua portuguesa, né? Para a gente poder fazer o download também. Então, a gente vai usar a 4.8, o meu aqui é 4.8, que está instalado, né? Então, vocês podem baixar as versões por aqui, né? Deixa eu pegar aqui o 4.8, né? Vem aqui as informações, os requisitos técnicos, os sistemas operacionais que permitem, né? Deixa eu entrar aqui. Então, aqui, ó, eu baixo, aqui eu faço download do Sinutrem e aqui dos idiomas, né? Dos pacotes de idioma, lembrando vocês da pastinha PO do português, que é o arquivo PTB, né? Porque o português tem que ser instalado à parte no Sinutrem. Ele não é uma língua standard do Sinumeric, né? Então, vamos lá. Deixa eu só entrar aqui, porque muita gente sempre tem essa dúvida. Só confirmar. Português. Na versão 4. Não liberaram ainda, né? Então, pessoal, para vocês vai aparecer aqui a tecla de inscrever, né? Então, é colocar o seu e-mail, tomar cuidado aqui para não errar nada, porque senão você não recebe o e-mail de volta da Simples, né? No seu e-mail real. Definir uma senha, ó, que é a parte um pouquinho mais chata, porque tem que ter uma letra maiúscula, um número e um desses caracteres aqui. Aqui o seu nome, o sobrenome, concorda aqui com os termos. Quando você mandar o inscrever, em pouco tempo tem que vir o e-mail de retorno para você clicar lá e começar a baixar o software, né? Então, acho que a maioria aqui já baixou, já sabe bem como é que funciona a coisa. O que eu quero mostrar, pessoal, aqui logo abaixo aqui deixa eu voltar, do Sinutrem, muita gente pede os manuais para a gente, né? Então, relembrando aqui, ó, o Guilherme organizou, pessoal, tá aqui, ó, faça o download dos manuais, ó. Então, tem o manual completo de fresamento, o de torneamento e os procedimentos para rodar o ISO no Sinutrem, né? O Sinutrem, ele não vem pronto para rodar no ISO Siemens, né? Então, como a gente tem muita demanda, especialmente no educacional aqui, a gente fez esse procedimento para poder utilizar. Então, no simulador de vocês também podem fazer esse procedimento e programar isso, né? Que não é o nosso intuito, que o nosso intuito é mostrar realmente a programação por ciclos da Siemens, né? Então, aqui é só vir direto, aqui não precisa fazer registro na página, nada. É só vir aqui e baixar normalmente, né? Então, vamos lá. Isso aqui é
é a página do CNC for You, né? Deixa eu aproveitar aqui, deixa eu entrar aqui no YouTube, para quem não conhece. A gente vai colocar, deixa eu mostrar aqui para vocês, né, esse canal do YouTube, que na verdade eu comecei criando isso aqui para poder colocar todos os vídeos aqui, né? Para ser uma referência para todo mundo. Tem inclusive vários vídeos aqui que não são meus, são de parceiros, que nem da Hexagon, o vídeo do professor Fernando, o vídeo do Melado, que era da Grob, todos os vídeos aqui. Então, fica como uma biblioteca de referência, né? Se alguém tem uma dúvida, eu sei que tem muita coisa já aqui, né? Vou tentar organizar isso aí um pouco, né? Os webinários que a gente fez para a universidade, para a escola, né? Então, pode ser bem interessante isso aqui para vocês, né? Vou tentar organizar isso aqui de uma maneira que a gente separe um pouco as coisas. Quem quiser depois tem esse canal aqui também de referência de conteúdo, né? Então, vamos lá, pessoal. Eu vou fechar aqui a página do CNC for You e vamos para o que interessa, né? Então, vamos lá. Ó, eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer essa peça aqui. Aqui tinha o perfil dela com as profundidades, eu cortei até para deixá-la um pouco maior, porque por se tratar de um contorno, tem tanto interno como externo, né? Para vocês terem uma visualização melhor aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar mais zoom. Acho que aqui até dá, né? Vamos ver. Ó, lembrando, pessoal, que a gente vai programar. Vou tirar esse zoom aqui, ó. Isso aqui tá bom. Nós vamos programar como fresa, né? Então, a gente vai ter aí como se fosse a função do trace, ou do transmit, né? E a gente programa com coordenadas x e y. Isso aí eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou fazer essa peça aqui, que é um carimbo, né? E a gente vai fazendo com calma, para vocês verem os recursos do Sinotrem. E o Guilherme também vai fazer uma peça com contorno, com tangente, tudo bonitinho. Então, vamos lá, pessoal. Estou aqui com o meu Sinotrem, né? Então, para não copiar nada, eu vou criar, como vocês estivessem fazendo, eu vou criar uma máquina nova, aqui no template, né, vocês estão vendo aqui. Vamos lá. Então, ó, eu tive que apagar minhas máquinas aqui, que estava travando, eu tive problema com o Sinotrem, eu também só estou com a versão 4.8 aqui. Né, então, eu vou criar o quê? A máquina Demulate, ó. Vou criar a máquina Demulate, eu só vou mudar o nome aqui, ó. Depois eu não me perder, eu vou colocar aqui, vamos lá, treinamento, ferramenta acionada. Isso aqui é muito útil, pessoal, para quem vai fazer algum projeto e quer criar uma máquina dedicada, ou para o pessoal do educacional, né, que acredito que tem bastante gente assistindo, o professor quer fazer uma aula dedicada, ele cria aquela máquina, e ele vai criando outras máquinas, para não precisar perder o que ele fez aqui. Então, eu vou usar a resolução de 800 por 600, para a gente visualizar melhor. Vou colocar o português, né, que aqui já está criado. E lembrando, pessoal, para quem não... Peraí, deixa eu criar a máquina aqui. Então, eu vou criar, né. Ela já está aqui embaixo. Só aproveitando que eu estou aqui, ó, para quem for instalar o português, pessoal, ó, relembrando, é no menu extras, né, ó. Aparece aqui o Additional HDMI Languages, vocês cliquem aqui, ó, e aí vai buscar o arquivinho PTB onde ele estiver aqui, só isso, né? E depois dá a instalação aqui, então não tem muito segredo, né? Deixa eu cancelar aqui. Então, olha lá, treinamento, ferramenta acionada, minha máquina está aqui, né, para abrir, aqui, ó, a setinha branca, vamos começar. Então, ele vai carregar, relembrando, né, o Sinotrem é o sistema operacional do Sinomérico 828, 840D, para uso no PC. Né? Tudo que você faz aqui, se a sua máquina tem a mesma versão, ele vai rodar lá. Inclusive, se você programar no ShopMill, ShopTurn, mesmo que a sua máquina não tenha, mas ela seja da mesma versão, o programa roda lá.
Você só não vai conseguir visualizar porque você não tem Shop New e Shop Turner, mas o programa em automático, ele funciona, né? Então, você pode testar aqui antes e depois levar para a máquina e executar. Então, pessoal, vamos lá, só para a gente iniciar, né, para quem está vendo pela primeira vez, ó, aqui eu libero os meus drives, né, tanto do spindle como o meu movimento dos eixos. Aqui a chave de correção de avanço, lá vou deixar em 100%, ó, eu visualizo ela aqui na tela, né, aqui a chave de velocidade do spindle, né, ó, também vou deixar em 100%, e aqui, pessoal, eu estou visualizando o quê? O spindle S1, né, o meu spindle principal. Se eu precisar ver a ferramenta acionada, é só eu alterar para o S3, né? Então, aqui na tela eu tenho o meu eixo X, o diâmetro, o eixo Z, lá, o spindle 1 e o spindle 3, que seria a ferramenta acionada. Então, isso aqui é a característica da máquina que vocês têm aí, né? Que está disponível. Então, lá, o menu TSM, que é o menu do operador. Vou carregar uma ferramenta qualquer aqui, ó, relembrando, ó, sempre trabalhando com parâmetros, né? Não estou escrevendo sintaxe nenhuma. Então, vamos abrir aqui na vertical, ó, selecione ferramenta, aqui a minha listinha, que é criada junto com a instalação do Sinotrem, né? Aqui, por exemplo, eu só tenho uma fresa de 8, ó, uma broca aqui de 5. Então, por exemplo, vamos aproveitar aqui, vou cancelar, ó, vou criar mais uma ferramenta para aproveitar e mostrar para vocês, né? Que eu vou usar depois. Então, vamos lá, ó. No menu Offset, né? Lembrando aqui, eu tenho, ó, as variáveis R, o meu deslocamento de 0 está aqui. Eu tenho os dados de ajuste, muita gente pergunta, né? Que é o limite de software negativo e positivo de cada eixo. É tudo trabalhado por aqui, né? Apesar de ser um simulador, você ainda tem isso daqui, ó, o Magazine está aqui, né, ó. Vamos lá, vou entrar na lista de ferramenta, pessoal. Então, eu vou pegar essa posição 14 que está vazia, vou criar uma ferramenta nova. Ó, como eu pretendo mostrar no final, se der tempo, um ciclo de gravação, ó, eu vou procurar uma ferramenta aqui para eu gravar. Ela não aparece aqui para mim nas favoritas, tá vendo? Então, eu vou em quê? Em fresa. Olha lá, em fresa eu tenho aqui na posição, o tipo 110, né, a segunda posição, ó, uma ferramenta de ponta esférica cilíndrica. Então, aqui, pessoal, eu preciso selecionar o sentido, né, não sei se vocês conseguem verificar aqui, ó, mas, olha, está ficando laranja, eu estou alterando o sentido da ferramenta. Então, eu vou selecionar ela aqui, ó, vou dar um OK, e agora eu vou editar ela aqui, né. Então, vamos colocar aqui, ó, em X, provavelmente, X eu não tenho valor, né, vamos colocar um valor em Z, para essa ferramenta, deixa eu ver aqui, vamos colocar um 120, um diâmetro de 2, né, e o N é o número de dentes, vou colocar 2, então já está criado aqui, ó. E aqui eu posso criar uma fresa, vamos criar uma fresa menor aqui, que a gente vai poder usar, ó. Então, vou pegar aqui, ó, na lista de favoritas, uma fresa de topo, ó, já está no sentido que eu preciso, né, vou dar um OK, né. Estão vendo os sentidos aqui, ó? Opa, deixa eu cancelar aqui, ó. Deixa eu editar a minha fresa. Aqui eu vou colocar, sei lá, 50. Diâmetro eu quero que seja 4, né? Vou colocar aqui, ó, com 3 dentes. Então, eu vou colocar aqui, ó, fresa. É tudo editável, né? 4 milímetros, beleza. Então, vamos lá, ó. Está criada a ferramenta, beleza, vou voltar lá para a máquina. Só criei essas duas ferramentas aí. Então, já vou carregar uma delas aqui, por exemplo, né, ó. Então, venho aqui no meu parâmetro T, né, selecionar a ferramenta, ó. Vou selecionar essa aqui que eu criei. Olha lá. Ela não apareceu, porque ainda não deu o ciclo start, agora eu cliquei, ela já está aqui com as características dela, por exemplo, né. Então, os outros parâmetros aqui, por exemplo, ó, o do spindle, ó, tá vendo? Eu seleciono S1 ou S3. Então, vamos pedir uma rotação de 5.000 para o spindle principal. Ó. Então, coloquei 5.000 aqui no parâmetro, vou definir o sentido horário, ó, e vou dar o ciclo start, ó. Olha lá, ele está me girando aqui 5.000. Agora, se eu precisar girar a ferramenta acionada por algum momento, por algum motivo, ó,
Eu vou colocar aqui o S3000, ele vai funcionar. Peço um giro de 4.000, por exemplo, no sentido anti-horário. Dou o ciclo start. Olha lá, as duas estão girando, né? Olha, agora ela está me mostrando o S3, mas se eu voltar aqui, ele vai para o S1. Né? Percebam que, olha lá, o S3 está aqui, os dois estão girando aqui. Então, vamos lá, eu vou resetar aqui para parar. Os outros parâmetros são aqueles tradicionais, alguma função M que você coloque por aqui, do spindle, né? As outras funções, desculpa, aqui é o sentido de giro, né? O M3, o M4, o posicionado. Aqui as funções M da máquina, aqui o deslocamento de zero, né? Por exemplo, eu estou sem nada ativo aqui, então eu vou ativar o G54, por exemplo, aqui, ó. Então eu vou dar o quê? O meu ciclo start, olha lá. Ativo agora o meu G54. Estou explorando aqui rapidamente, pessoal, um menu aqui de medição de peças, né? Que tem que ser manual, não tem jeito, encostou aqui e eu defino o valor, né? Edição de ferramenta, por exemplo, em manual, você tem esses ciclos Siemens aqui que vocês podem utilizar com dispositivo, por exemplo, alguma outra coisa assim, né? Aqui, ó, eu ajusto o comprimento, ó lá, ele já calcula tudo automaticamente para mim, né? Posso fazer em Z, pode fazer em X, ó. Aí eu posso selecionar uma outra ponta, por exemplo, né? Que não seja isso aqui que está errado, então, por exemplo, vamos lá, ajusto. É só um exemplo, né, pessoal? Para mostrar, para abordar um pouco os ciclos para vocês, né? Aqui, para você fazer um posicionamento rápido, você define um avanço e coloca a coordenada que você quer do eixo, por exemplo, né? Vamos por diâmetro de 510 e o Z também. Só para mostrar aqui, eu dou o ciclo start. Aproveitando o ciclo de posição, Gustavo, Oi? a gente teve uma pergunta aqui. Aproveitando que você está no ciclo de posição, a gente teve uma pergunta aqui de alguém perguntando como fazer o zeramento dos eixos. Quiser mostrar aí já? Vamos lá. Não, é que nem eu mostrei aqui, o zeramento, ele é automático, né? Por exemplo, aqui, você vai medir a peça, ó. Você aqui, ó, está selecionado o quê? O meu Z0, né? Então, é que aqui ele está mostrando animado, eu teria que movimentar, né, o meu eixo Z, eu encostei na peça, é só isso, ó. Eu venho aqui, ó, e defino um ponto. Ó, vamos olhar aqui, ó, 813. Quer ver? Vamos, por exemplo, agora lá no meu deslocamento de zero, ó lá, ele está aqui já. Eu não preciso fazer absolutamente nada, pessoal. No Siemens, vocês não têm mais trabalho nenhum. É tudo automático, ó lá. Ele já jogou no meu G54, o meu deslocamento de zero. Então, é muito simples, né? Por exemplo, eu quero medir uma ferramenta em manual, ó lá. É que essa ferramenta aqui não está o ideal, né? Só um exemplo. É a mesma coisa, eu posso, por exemplo, selecionar o X e o Z, ó lá, eu venho, né, ó lá, eu encosto, e aqui, ó, eu tenho já o ciclo pronto para ajustar o comprimento. Olha lá, está aqui, né? Ele já ajustou, olha aqui na tela, ó, já aparece o Z na posição 50, né? E o X já descontado aqui o valor, né, do comprimento da ferramenta. Então, pessoal, isso aqui está tudo pronto. Né? Lógico, a gente tem os grandes fornecedores, né, de dispositivos, que tem as próprias telas que são carregados aqui, mas para uma coisa mais simples, mais básica, vocês têm aqui, né, vocês têm aqui o próprio ciclo pronto aqui dentro, né? Então, por exemplo, desbaste, isso aqui eu vou mostrar no programa, todo mundo já conhece, né? Então, vamos lá. Senão não dá tempo já. Então, vamos começar essa nossa peça, né? Vou fazer devagar, né? Para não gerar muita dúvida. Então, ó, como é que a gente vai fazer, pessoal? Se você que eu tirei o desenho aqui, não deveria ter tirado. Então, ó, aqui eu tenho a minha peça e aqui eu tenho um quadrado, né? Do meu carimbo e depois o contorno do carimbo em si. Então, vamos lá, ó. Primeira coisa, vamos entrar lá no Program Manager, né, ó. Eu nem vou criar uma pasta, vamos criar uma pasta, vai. Então, vou fazer uma pastinha treinamento. Pasta treinamento, ó lá, ele vai dar o OK. Eu não quero criar nenhum programa, então eu vou cancelar. Então, eu só estou com a pasta aqui, por enquanto, vazia. Eu poderia fazer o programa direto aqui, né, um programa de peças e lembrando a subbrotina, eu posso criar minha subbrotina e jogar nessa pasta e depois chamar no programa.
O ideal é sempre criar uma pasta sua e jogar o programa, subrrotina, o que você tiver de desenho, se você for importar um contorno DXF, cria a sua pasta e dá para criar um monte de pasta, né? E você deixa aí dentro, fica muito mais organizado. Então, olha lá, vamos criar um programinha novo. Olha lá, novamente aqui, ó, o Program Guide, né? Se eu precisasse programar em ISO, eu tenho que criar no Program Guide e começar com G291, né? Depois de ter feito o procedimento aqui para ele reconhecer o G291. Mas a gente vai mostrar hoje o que? O Shop Turn, para ficar mais fácil. Então, eu vou chamar ele aqui de carimbo, né? Seria essa peça aí, ó. Então, vou dar um OK, olha lá. Conceito de sempre. Primeira coisa, ele vai me pedir o quê? Os dados da peça e alguns dados que são essenciais para o CNC poder começar o cálculo, começar a trabalhar. Então, vamos ver a peça aqui. Ele é uma peça, ó, de diâmetro 150. Aqui eu posso colocar a profundidade que eu quiser, ó. Então, vamos lá, ó. O meu primeiro parâmetro, G54, posso continuar nele. Se eu quiser, posso colocar outro, né? Essa descrição, pessoal, isso aqui é mais quando você tem a máquina. Aqui, como é um simulador, vocês podem deixar não. Né? Ele só vai descrever aqui a face da peça. Aqui não tem muito o que falar. Aqui pode deixar não ou deixar ele ativo, né? Então, vamos lá, ó. Aí eu teria que dar o ZV aqui. Então, eu prefiro, vamos colocar não. Então, olha lá, eu vou fazer a minha peça, vai ser, ó, um cilindro, né? Aqui eu poderia escolher o meu tipo de blank, né? Por exemplo, um sextavado, que a gente tem fresamento, né? Então, um cilindro, olha lá, o diâmetro 150, ó. Ele vai me mostrando aqui do lado esquerdo, tá vendo em laranja, o que está sendo pedido, né? E a gente tem mais, ó, esse suporte aqui deixa eu voltar aqui, ó, do botãozinho do Help, ó, que ele me dá aqui o conceito teórico de cada parâmetro desse ciclo, né? Então, isso aqui te ajuda bastante, em caso de dúvida, alguma coisa assim, você tem essa explicação aqui por escrito. Então, para fechar aqui, ó, terminei a ajuda, beleza. Olha lá, ó, ZA, a minha face, eu quero que seja coordenada 0. Aqui, ó, ele já nasceu com um valor aqui, o comprimento total da peça de 100, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, menos 120, e usinável, por exemplo, menos 90. Né? Lembrando aqui, eu posso trabalhar tanto em absoluto como incremental, olha lá, tá vendo? Olha lá a figura como muda. Então, aqui a gente sempre deixa, é muito mais fácil incremental. Né? Aqui é o retrocesso de ferramenta, que é sempre aquela polêmica, né? Por não se tratar de uma máquina. Aqui a gente tem que definir um ponto de retração. Vou deixar esses 10 milímetros aqui na nossa aula, aqui não vai dar problema, né? Porque a gente vai fazer o fresamento na face, mas, por exemplo, sempre em outras peças, quando tem troca de ferramenta, frisando que o problema sempre fica aqui, ó, no ponto de troca em relação ao Z, né? Então, sempre esse valor 50 aqui é problemático. Então, geralmente, ó, eu já falo, põe 300 só aí que tá bom. Né? E aqui a rotação máxima do spindle, vou deixar 5.000, uma distância de segurança, né, para redução de velocidade de aproximação, vamos colocar 5 milímetros, e como a gente tem fresamento, ó, eu defino se o sentido é contrário ou direto, né? Eu vou deixar sentido direto aqui, ó. Beleza, pessoal? Então, preenchi aqui a minha peça, o meu que vai ser o meu cabeçalho, né? Então, vamos lá, vou dar o aceitar aqui, beleza. Então, vamos lá, pessoal. Agora que é o mais interessante. Então, vamos começar a peça, ó. Então, primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse quadrado aqui, né? Então, eu tenho... Como é que eu posso fazer isso aqui? Isso aqui é uma ilha, né? Se eu não me engano, ele era 10 milímetros, 5 de profundidade, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou usar o ciclo de ilha, mas com contorno, né? Então, ó, o importante aqui agora é o seguinte, ó. A gente vai usar o quê? O menu de fresamento, né, ó. Então, eu vou clicar aqui, ó, fresar, tá vendo, ó? Ele me dá a opção aqui, ó, fresamento de contorno. Isso que é importante,
Porque aqui eu tenho planeamento de contorno, só que você não vai achar o ciclo de fresamento, né? Você vai trabalhar com X e Z. Então, ó, tem que entrar, friso bem, dentro de fresar, e usar aqui, ó, fresamento de contorno, ó. Então, beleza, ó, vamos criar o primeiro contorno, que eu vou chamar ele de externo, né? Eu vou fazer a peça inteira, o contorno da peça. Então, vou aqui aceitar, ó, vou voltar aqui para o desenho, vou fazer primeiro esse contorno aqui, depois eu desenho o quadrado e mando, e utilizo o ciclo de ilha, né, para usinar. Então, vamos ver, ó, essa peça aqui tem quanto de diâmetro? Ó, 120, né? 100, não, desculpa, tem 150. 120 é o quadrado, 150. Então, vamos lá. Então, pessoal, para fazer o contorno, vou fazer esse contorno aqui, né? E eu vou partir de um ponto inicial, ó, que eu escolhi aqui em cima, né? Aqui em cima, o meu zero está no centro, né, no torno. Então, aqui em cima eu tenho o quê? Metade, que é o raio, né? 75 em relação a Y. E o meu X aqui vale zero. Então, ó, eu vou partir desse ponto aí. Então, vamos lá. O meu X vale zero e o meu Y naquele ponto vale quanto? 75, ó. É o meu ponto de começo, ele está escrito aqui, ó. Então, ó, vou aceitar, ele criou um pontinho ali, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse arco 360 de uma vez só. Né? Não faz sentido eu ficar perdendo tempo, né? Ó. Então, eu vou usar o quê? O segmento de arco, ó. Eu gosto sempre de fazer no sentido horário. Aqui podia ser os dois, né? Então, o meu raio aqui, que é metade lá do diâmetro, 75. O meu X eu sei que vale zero, e ele vai terminar o meu arco no Y, 75, né? E aqui o meu I, que é o X em relação ao centro, eu sei que é zero. Olha lá. Ele me dá as duas opções aqui, ó. O que a gente quer é o de baixo, que está na coordenada zero. Ó. Então, eu vou selecionar o de baixo, ó. Ele fica na cor laranja, né, ó. Vocês olharem aqui, e vou transferir, e vou dar o aceitar. Olha lá. Está criado aqui o meu primeiro contorno. Por enquanto, tudo bem, né? Então, vamos lá. Vou aceitar, está criado aí. Agora, vamos criar o contorno do quadrado, para a gente usar o ciclo de espiga, que é o de ilha, né? Então, olha lá, novo contorno, eu vou chamar de quadrado, para ficar mais fácil a gente visualizar. Então, vou aceitar. Vamos ver o desenho aqui. Ó. O meu quadrado, por exemplo, eu posso partir desse ponto aqui, ó, né, como referência. Se ele tem 120, o meu centro está aqui, ó, então aqui eu tenho tanto negativo 60, ele é 120 por 120, então o meu X e o meu Y vale 60 negativo. Eu vou partir desse ponto. Fazer só um quadrado. Então, olha lá. X menos 60, Y menos 60. Né? Então, agora eu vou subir, ó, né? Eu vou subir até esse meu ponto imaginário aqui em cima, né? Que seria 60 positivo. O que ele vai me perguntar? Vai me perguntar o Y, né? Desculpa, vai me perguntar o X, o diâmetro lá, né? Não, o Y, desculpa. Vai me perguntar o Y. A gente está trabalhando com X e Y. Estou já misturando as bolas. Estamos com X e Y. Nós estamos fresando. Então, ó, o Y lá em cima, o que é? 60, né? Só isso. Aqui eu aceitei. Beleza, agora eu vou fazer essa parte aqui do quadrado, ó. Ele vai me perguntar o X, né? Ó, a gente está na coordenada X. O meu X aqui em cima, ó, ele é positivo 60 nesse quadrante aqui, ó. Então, olha lá, X 60, vou dar o aceitar lá, tá saindo meu quadrado. Agora eu desço aqui em relação a Y, né? Voltando lá para o negativo menos 60. Vou aceitar, olha lá, tá aqui. E agora eu posso desenhar tanto aqui, ó, em relação a X, ou então utilizar esse cara aqui, ó, que ele fecha o contorno para mim. Olha lá. Fechou o meu contorno. Beleza? Então, vou dar o aceitar. E agora eu tenho que definir o quê? A minha usinagem, né? O meu ciclo de usinagem. Ó, percebam que os dois estão interligados, né? Então, eu vou usar o meu ciclo de espiga aqui, ó. Então, vamos lá. Aqui eu vou deixar ele, pode ser simples ou completo. Vou deixar completo, né? Para a gente ver todos os parâmetros. Vamos selecionar uma ferramenta aí. Eu vou pegar aquela fresa de 8, ó. Fica mais fácil. Avanço, rotação. Lembra, ó, se eu vou fazer lateral ou se eu vou fazer frontal.
né? Aqui, ó, desbaste, fundo, borda, chanfro, então eu vou fazer desbaste, né? Então vamos lá, o meu Z0, é a face, é 0. O Z1, pessoal, é quanto eu vou tirar? Vamos colocar menos 15, vamos exagerar um pouco aqui, ó. Esse cara aqui é a porcentagem do diâmetro da fresa, né? Então vamos trabalhar aí com 85% da fresa. Lembra, ele pode ser em milímetros, mas eu acho mais complicado. Melhor sempre deixar em porcentagem, ó. Isso aqui é a profundidade, o passo, né? Se eu vou tirar, lógico, aqui eu vou extrapolar, senão vai ficar muito demorado o exemplo. Se eu vou tirar 15, ó, eu vou tirar 3 passos de 5. Não, desculpa. Eu vou tirar em 2, porque vocês vão ver como ele é mais demorado, a parte de simulação, e a gente perde muito tempo. Depois eu prejudico aí o Guilherme. Olha lá, sobre metal para acabamento, né? Vou deixar aqui 1/10. E aqui a retração de ferramenta, né? Posso deixar uma distância de segurança, né? Ó, ou só em RP, que a gente definiu lá no cabeçalho da peça, lembra? Vou deixar isso aqui, ó. Vamos deixar em RP mesmo. Peraí, deixa eu... Aqui não vai representar tanta diferença de tempo. Deixa assim mesmo. Não vai ter troca para ferramenta. Só depois, uma só. Então, ó, vou aceitar, ó. Está criado aqui o meu primeiro passo, e agora o que é? A gente usa a simulação para a gente ver. Então, pessoal, eu vou colocar aqui em 3D, né? Vamos fazer aqui, ó, dar um pouco mais de zoom, né? Aproveitar enquanto está fazendo, para a gente ganhar tempo, ó, mostrando aqui esse menu, eu posso, por exemplo, mostrar a trajetória de ferramenta, né? Ó, como ele trabalharia, ó, o controle do eixo C, né? Para a gente ter o nosso eixo Y aí. Olha lá, aqui eu consigo mostrar, eu vou deletar e vou deixar ele desligado. Deixa eu girar ali um pouco a peça aqui, para a gente ter uma ideia melhor, né? Lembrando que tudo isso aqui fica dentro do menu aqui, pessoal, detalhes, né? Ó. Tem o zoom, ó, tem a função de lupa, aqui eu consigo rodar a peça, que eu estou fazendo pelo mouse aqui, né? O mouse aqui, ó lá, botão esquerdo, segurando o botão direito, né, ó. A minha rodinha aqui do mouse é o zoom, né? Então, é a mesma coisa que eu utilizar aqui. Eu posso fazer um corte também, ó. Por exemplo, ativar o corte, como sempre, ó. Mexer nas coordenadas, aqui aumentar ou diminuir, tá vendo, ó? É legal que eu tenho o Y agora, né? Olha lá. E o Z. Ele vai fazer um corte. Então, para quem dá aula, é muito legal, né? Eu vou tirar o corte, pessoal, senão demora mais ainda a simulação. Então, fizemos aqui o quadrado, né? Então, vamos retomar o programa, vou voltar para a parte de edição, né? Vamos dar uma olhada na peça. Então, agora, pessoal, o que eu vou fazer? A mesma coisa. Para ganhar tempo, o que eu vou usar? Eu vou usar o quadrado como o meu ciclo de ilha externo e vou desenhar primeiro, ó, esse meu contorno externo aqui, ó, que são o quê? Esses raios externos aqui, o raio de 50, né, ó. Então, vamos lá, agora eu vou fazer um pouco mais devagar para a gente não se perder. Então, agora o Shop Turn mostra a sua praticidade, né? Por exemplo, aqui, eu preciso desse ciclo do quadrado, poderia ser o próprio ciclo externo, não tem problema, mas eu vou usar o quadrado. Então, olha lá, o que eu vou fazer? Eu vou copiá-lo aqui, ó, copiar, né, copiei, ó, copiei, vem em cima da minha penúltima linha, porque fim de programa ele não vai fazer nada, e vem aqui, vou dar o quê? Um colar, né? Olha lá, então, ele não deixa, ele pede um outro nome, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar quadrado externo, para eu poder lembrar, né? Só vou copiar ele aí, ó. Vou dar o aceitar, olha lá. Comecei meu programinha aí, beleza? Então, vamos lá, ó. Novamente, ó. Fresamento. Opa, deixa eu voltar aqui lá. Fresamento de contorno, novo contorno. Então, agora eu vou chamar de ilha mesmo, né? Para a gente ficar mais fácil. Então, de ilha, ó. Vou dar o aceitar. É o mesmo esquema, pessoal. Esse cara aqui, eu vou fazer o de fora, né?
Então, vamos ver, o raio dele é 50, então eu vou partir desse ponto aqui, ó. Esse ponto, lembrando que o meu x é 0, né? E o meu y é o quê? 50, né? Que é esse raio aqui. Vou partir desse ponto primeiro. Então, vamos lá, ó. Primeiro ponto, x0 e y50. Até aí, tranquilo, né, pessoal? Então, agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer todo esse arco, ó, sentido horário, raio 50, o quê? Terminando nesse ponto externo aqui, ó. Quanto vale esse ponto externo em relação ao y? É 0, né? Porque eu estou aqui no centro, mas em x não é. Então, ó, por exemplo, a gente pode pegar aqui, ó. Se aqui, até aqui eu tenho 80, então aqui eu tenho quanto? 40, mais esse raio aqui, ó. Se eu olhar aqui com atenção, ó, quanto vale esse raio aqui, ó? Vamos ver se eu... Aqui, tá vendo? Ele vale 10, né? Então, essa é a minha distância até aqui, ó. Ah, não, desculpa, ele vale aqui, ó, 14, né? Ah, não, desculpa, aqui é interno. Então, ó, é esse ponto aqui, é o raio 10, ó. A gente está fazendo, ó, o externo. Isso aqui tem que tomar um pouco de cuidado, porque confunde, até pelo desenho, acho que fizeram meio que de propósito, né? Então, eu estou pegando o contorno de fora, ó. O de fora, esse meu ponto aqui, ó, é exatamente esse cara aqui, ó, tá vendo? Que está no contorno de fora, que é o raio 10. Então, se aqui eu tenho 10 com 40, eu vou ter o quê? 50, que seria exatamente o ponto do raio aqui, né? Então, tá mais fácil de fazer, ó. Então, vamos lá, vou usar o arco. Precisa, assim, acertar o sentido de rotação. O raio é 50, né? O meu x é 50, que é o raio, e o y, que é a altura, é 0. Olha lá. Ele me dá a opção de selecionar os arcos. O que eu preciso é esse cara aqui, ó, que está pontilhado, então eu vou utilizar aqui a tecla de selecionar o diálogo, ó. Selecionei e agora transferi. Vou dar o aceitar. Olha lá. Eu criei aqui aquele meu primeiro arco. Então, vamos lá, ó, vamos que partir agora para esse segundo cara aqui, ó. Então, agora aqui o que acontece, pessoal? O sentido continua no sentido horário, o raio a gente já viu aqui é 10, e a gente precisa achar o quê, ó? Esse ponto aqui de fora, né? Se aqui eu tenho 40, então aqui do centro até aqui eu tenho 20, mais o raio de 10, 30, né? Então, eu vou ter 30, o meu x vai valer 30. Então, vamos lá, ó. De novo, o arco continua, certo sentido, continua o sentido horário, o raio agora é 10, né? O meu y vale 0, e o meu x absoluto ali vale quanto? 30, né? Olha lá, vou dar o aceitar, olha lá, ele fez esse meu primeiro arco aqui. Vamos partir para esse de dentro aqui, ó, né? Então, esse de dentro, agora, o que acontece? Ó, ele muda o quadrante, ele está no anti-horário, e ele termina nesse ponto aqui, ó. Exatamente o que? O raio de 10, né? Então, aqui vai valer, o meu x vai valer 10. Então, vamos lá, ó. Novamente, o arco, olha lá, sentido anti-horário, o raio 10, o meu y continua 0, e o meu x é só o raio ali, do centro até ali, que é o raio 10. Então, vou aceitar aqui, olha lá. Tranquilo? Ó, se eu tivesse errado, por exemplo, o sentido, olha lá, o que ele teria feito, né? O arco no outro sentido. Então, eu posso vir aqui rapidamente e corrigir. Então, eu vou aceitar, né? Vamos partir para esse cara agora aqui, ó, que é o do centro aqui, né? Então, novamente, ó, como é externo, o raio é 10. Aqui, o que acontece? O meu x vai valer 0, né? Aqui nesse ponto aqui, e o meu y vai valer quanto? O meu y vai valer menos 10, né? Só que o que acontece aqui, eu não preciso parar aqui no centro, eu posso vir direto para cá, né, ó. Eu posso simplesmente fazer esse arco inteiro aqui, ó. Não tenho necessidade de fazer esse ponto. Então, vamos fazer ele inteiro aqui, ó. Então, nesse ponto, continua valendo 10, né? Só que agora em relação ao x, e o meu raio é 10, só que agora aqui é negativo, né, pessoal? Que o meu zero no centro está aqui do x, ó, o x para cá é positivo e agora ele é negativo. Então, eu vou pegar, ó, esse ponto aqui de fora, ó, ele vai valer menos 10.
e no sentido, agora, horário. Então, vamos lá, ó. O arco de novo, preciso acertar aqui o sentido horário, o raio vale 10, o meu x agora é negativo menos 10, e o meu y continua valendo 0. Está saindo aqui o meu contorno. Então, novamente, ó, estou do lado de fora, eu vou fazer ele inteiro, ó, vou terminar nesse ponto aqui, né? Eu sei que esse meu raio aqui é 10, né? Em x, ó, é 10, esse valor, e esse valor aqui é metade de 40, né? Do centro até aqui eu tenho 20, com mais 10 aqui, 30 negativo, né? Porque eu estou para cá do zero. Então, vamos lá. E agora, o que eu estou fazendo? No sentido anti-horário, ó. Então, é meio chata a peça, mas você vê que o recurso te ajuda demais, né? Até evitar você errar alguma coisa, ó. Então, o arco, olha lá, sentido anti-horário, o raio é 10, o meu x lá é negativo 30, o meu y é sempre 0, né, nessa peça aí, ó. Tá lá. Beleza, ó. Agora falta o quê? Esse último cara aqui, ó, ele vai estar aqui, que eu sei que é o meu raio de 50 negativo, né? Então, agora, ó, sentido horário, raio 10, o y é 0, que eu não tenho altura, e o x é esse raio de 50 negativo. Então, vamos lá. Mais um arco, olha lá, sentido horário, o raio 10, x negativo menos 50 e o y 0. É só desenho, né, pessoal? E coordenada absoluta, ó. Agora falta eu fechar esse cara aqui, eu tenho que fazer um arco. Não tem jeito, né? Então, é o raio de 50, ó, no sentido horário, e vai terminar aqui, onde o meu x é 0 e o meu y, ó, tá até mostrando aqui a figura é 50. Então, rapidamente, vamos lá. Sentido horário, o meu raio é 50, né, o meu x ali agora é 0, e o meu y é o 50, olha lá. Eu posso selecionar, mas ele já está selecionado aqui, eu só venho aqui e transfiro, ó, tá pronto o meu contorno, beleza? Então, eu vou dar o aceitar, né? E agora aqui, por exemplo, eu já posso fazer a usinagem, né? Novamente, o que eu vou usar? O ciclo de espiga. Olha a praticidade. Como eu já tenho a ferramenta aí, e vamos dar uma olhada nos raios aqui, né? Eu não vou ter problema, então eu posso usar a mesma ferramenta para ganhar tempo. Essa fresa de 8, ó. Só que agora eu vou tirar só 3 milímetros, né? O meu Z0 continua sendo 0, ó, porque eu não tirei esse material, eu estou no material na altura original, né? Então, eu vou fazer o quê? A usinagem desse contorno de ilha aqui, que é o nosso externo primeiro, né? Então, eu vou trabalhar aqui com um pouco menor de diâmetro da fresa, e aqui eu vou tirar 1,5, ó, em 2 passos, para a gente ir um pouco mais rápido, né? Sobre metal, beleza. E vou simular aqui para a gente fazer um teste rápido. Eu vou aumentar um pouco, pessoal, a velocidade aqui da simulação, aqui no controle de programa, né? Eu estou com 100%, ó. Eu vou até 115 aqui, porque ele demora, né? Como é o controle do eixo C, né? Ele fica mais demorado. Eu poderia vir aqui e colocar 120, ó, que ele vai fazer de uma vez, olha lá. Depois eu faço a simulação com mais calma, tá vendo? Foi o que a gente quis por enquanto aí, beleza? Então, vamos lá, ó. Vamos voltar no programa. E agora, vamos fazer o interno, né? Que seria, a gente pode usar o ciclo de Boltzmann. Então, eu vou fazer esse cara aqui, ó. O conceito de programação é exatamente o mesmo do outro. Eu tenho aqui um raio de 46. Eu só preciso observar o seguinte, que aqui eu tenho um raio menor e aqui eu tenho um raio maior, né? Mas a gente vai fazer o desenho aí. Então, vamos lá. Então, eu vou chamar, ó, fresar de novo, vou voltar aqui, ó, fresamento de contorno, novo contorno, vou chamar de bolsão, né? Então, vamos dar um ponto inicial aqui, vamos ver no desenho. Então, esse cara aqui de dentro, vou partir exatamente do mesmo conceito do outro. O raio é 46, né? Então, meu x é 0, meu y é 46 aí no ponto inicial. Olha lá, 46, beleza. Aí. Então,
Vamos ver aqui, eu vou fazer esse primeiro arco, ó, terminando nesse ponto aqui, que eu sei que vai valer 46 o meu x aqui. Então, olha lá, vamos lá. Primeiro arco, sentido horário, raio 46, né? O meu y é 0 agora e o meu x vale 46, ó. Eu preciso selecionar o cara de dentro que eu quero, ó lá. E eu já vou transferir, já tenho o meu primeiro arco aí. Beleza? Agora, eu vou fazer o quê? Ó, esse cara de dentro aqui, ó. Né, terminando com ele nesse ponto aqui. Então, vamos estudar. Ó, continua no sentido horário. Vamos ver aqui pelo desenho. Ó, o raio dele é 6, né? Se ele termina aqui, pessoal, se aqui eu tenho metade de 80, então aqui eu tenho já coordenada 40. Eu tenho que subtrair do raio 6 aqui, né? Então, 40 menos 6, eu vou ter o quê? 34. Então, meu x aqui, ó, nesse ponto, ele vale 34. Então, vamos lá, ó. O arco, sentido horário, o raio dele é 6, o meu y é 0 e o meu x, 34. Vou dar o aceitar. Olha lá, fiz o meu primeiro aqui, ó, o menorzinho, né? Agora, como eu estou interno, eu vou fazer todo esse cara aqui terminando nesse ponto aqui, né? Esse ponto continua sendo o meu raio de 6 aqui, ó. Então, o meu x vai valer 6. Só que como eu estou fazendo o interno, né, eu tenho que lembrar o quê? Que esse meu raio aqui, ó, cadê ele? Esse meu raio aqui de 14, né, ó. Eu não posso esquecer. Então, esse meu raio aqui, esse ponto é 14. Então, vamos lá, a gente está fazendo, ó, no sentido anti-horário, vamos terminar em x aqui 6, e o meu raio é 14. Então, vamos lá, ó, o arco, novamente, sentido horário, raio 14, o meu x é 6 e o meu y é 0. Opa, errei o sentido, tá vendo? Esqueci, mas já corrigi. Por isso que é prático, né? Vamos para o próximo, o tempo está passando. Esse cara de dentro aqui, ó, raio 6, e aqui o que é? O raio 6 negativo, né, pessoal? X menos 6. E é o sentido que é o horário agora. Então, vamos lá, ó. De novo, o arco, sentido horário, raio 6. O meu x vale 6 e o y vai valer 0. Peraí, fiz alguma coisa errada. Se ele não aceitou, já tem, tá vendo? Já tem algum valor errado aqui, ó. Eu tô nesse cara aqui. Ah, desculpa, aqui o meu raio, ó. Não, tá certo. Meu raio 6... Aqui vale x menos 6, tá vendo? É isso que é legal? É negativo, porque ele não consegue calcular com esse meu valor aí, né? Tá vendo? A gente vai fazendo aqui na hora, tem que se virar nos 30 aqui, então é negativo, né? É bom acontecer para mostrar isso, ó. Então vamos lá. Vamos para o próximo, que seria o quê? Esse cara aqui agora, né? Ó, a gente está aqui, seria esse cara terminando aqui. Então, lá, o raio 14... o sentido anti-horário, e aqui, ó, se eu tenho 80 inteiro, eu tenho aqui 40, aqui menos 6, menos 34 negativo. Então, vamos lá, ó. O arco, sentido anti-horário, né, que estava lá, eu acho, deixa eu ver. Nossa, nem isso. Sentido anti-horário, o raio, nós estamos fazendo esse cara maior, ó, o raio aqui 14, o x negativo, né, menos 34, e o y 0, olha lá. Vou aceitar, beleza. Agora esse pequenininho aqui, sentido horário, raio de 10, e ele termina aqui no 46, né, do raio, só que negativo, sentido horário. Então, vamos lá. Sentido horário, não posso esquecer aqui, o raio é 46, o raio, esse raiozinho, nós estamos fazendo esse aqui, ó, de dentro, ó, o raio 6, raio 6, o meu x é menos 46 e o y 0. Olha lá. Agora eu preciso fazer o arco aqui no sentido horário, né, com o raio de 46, terminando no ponto inicial aqui, ó, que é o y 46. Então, vamos lá. O arco, sentido horário, o raio 46, o meu x é 0 e o meu y 46 positivo, olha lá.
a esse cara aqui, eu vou transferir, né? Vou aceitar, e agora eu vou chamar o quê? O ciclo de bolsão, né? Então, eu vou pegar aquela ferramenta menor que eu criei, ó, essa fresa de 4, nem vou perder tempo aqui, avanço, rotação, nós vamos fazer na frente, ó, o desbaste, né? Olha lá. O meu Z aí é 0, que a gente não tirou material nenhum. Aqui nós vamos fazer 3 milímetros, vou colocar negativo só para a gente enxergar, e aqui vou fazer com 50% da fresa em 2 passes de 1,5, né? Sobre metal, o ponto de começo aqui automático ou manual, que eu posso definir um ponto de começo, né? Eu vou deixar automático mesmo, mas isso aqui é interessante vocês saberem, que vocês podem definir onde vocês vão começar, né? Aqui, imersão, aqui é um simulador, vou deixar vertical mesmo, né? Podia ser helicoidal ou oscilante, depende do que vocês vão fazer. E aqui a retração de ferramenta. Então, beleza, vamos aceitar. E agora eu vou simular, né? Opa, o que aconteceu? Ué. Deu um errinho aí, simulação não possível, mas ele tem que fazer. Então, vamos lá. Uma travadinha aí de leve. Também estou acelerando, né? Senão a gente demora muito, depois o Guilherme não tem tempo para fazer a peça dele. Eu deixei com a velocidade máxima, pessoal, lá, né? Para a gente ter uma... Depois a gente simula pela última vez, que eu quero só mostrar o ciclo de gravação. Então, aqui, pessoal, você consegue fazer um programa desse nível, ó, em poucas linhas, né? Então, agora, se eu quisesse usar, por exemplo, aquela ferramenta de ponta esférica para fazer, ou utilizar o ciclo de gravação, eu viria onde agora aqui? Dentro do menu fresar, que ainda continua o fresamento, né, ó, eu vou usar o ciclo, opa, desculpa, deixa eu voltar aqui, ó. Eu vou usar o ciclo aqui, ó, de gravura, né, ó. Então, vamos lá, vou selecionar aquela ferramenta, ó, a de ponta esférica cilíndrica, né, avanço, rotação, nós vamos fazer na frente, né. O importante é esse cara aqui, ó, vou dar um ponto de referência para o CNC poder calcular, que é o centro da peça, e vou escrever o meu texto aqui, por exemplo, Siemens, né? E aqui eu posso, por exemplo, fazer ela inclinada, as letras inclinadas. Então, se eu olhar aqui, ó, eu consigo ter mais ou menos uma ideia. Então, vamos colocar aqui, ó, X0, por exemplo, deixa eu ver... X0, vamos colocar aí um Y mais ou menos aqui nesse centro, 30, 35, vamos ver, 35, o meu Z0, como eu tirei 3 milímetros, eu preciso compensar, e aqui eu tiro o ponto 3, né, só de material para a gente escrever, e o tamanho aqui da letra, ó, se vocês olharem, ó, ele já me dá aqui a posição, né, olha que legal, o ciclo é muito prático, posso até aumentar um pouco, ó, fechar aqui 12, vamos ver com 4 de distância, né? Então, ó, vou tirar aqui a exibição gráfica, ó. O X0 é o meu ponto de referência de escrita. Aí eu preciso posicionar também em Y, né? Estou trabalhando como X e Y. O Z é a profundidade. Como a gente tinha tirado 3 milímetros no bolsão, eu preciso compensar a altura. E aqui eu tiro 3 milímetros de material para escrever. O W é a altura da letra e o X, ó, é a distância entre as letras. O ciclo está pronto aqui, ó. Rapidamente eu preencho ele. E agora vamos simular. Né? Finalmente. Vou voltar aqui, ó. Eu vou tirar um pouco o override, senão ele... Para vocês verem a peça, o CNC trabalhando, né? Aí ele já adiantou um pouco, ele já fez o quadrado, né? O importante, pessoal, é mostrar esses recursos, né, e a facilidade que vocês têm de programar, né? Mesmo cometendo erro, ele não deixa você ir adiante, você consegue simular e rever o que você fez. Então, e você tem todo esse suporte gráfico, suporte teórico, né? Então, é um negócio muito interessante e moderno, uma programação mais moderna, né, que, especialmente no educacional, é muito legal para você utilizar isso como forma de conhecimento adicional, né.
e na máquina em si vai te gerar produtividade, né? Vocês viram, eu só utilizei os ciclos preenchendo parâmetros, né? E fazendo a leitura do desenho sempre em absoluto. Olha lá, tirei 3 milímetros aí, depois eu tive que compensar para poder escrever, né? Esses 3 milímetros, ó. Vamos ver, definir aí o que aconteceu. Ficou a escrita invertida. Então, ó, vejam como é fácil. Ó, entrar aqui no ciclo, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente espelhar ele, né? Vou espelhar, vou aceitar, ó, fiz uma correção em segundos, ó. E agora eu vou simular de uma vez só, para a gente não perder mais tempo. Então, vamos lá. Vou colocar aqui 120, mesmo assim ele vai demorar um pouco. Vai finalizar a peça aí, ó. Então, isso aqui te dá bastante recurso, tem todos os outros ciclos de furação, de bolsão, de saliência, né? Os ciclos comuns de fresamento. Beleza, pessoal? Então, agora eu vou passar para o Guilherme, para ele poder fazer a outra peça para você, e eu vou continuar aqui, vou acompanhando, né? E vou tentando ajudar vocês aí no que for preciso. Muito obrigado. Muito obrigado, Gustavo. Gustavo, se quiser até aproveitar, mostrar dentro do ciclo de versos ali no Sinotrem, como fazer a escala, tá? Que teve um pessoal que perguntou aí se poderia fazer o contorno interno a partir do externo. Sim, daria. Aí seria um bom exemplo para mostrar a escala. Mas agora nessa peça aqui, vamos ver. Ele tem os ciclos que estão aqui dentro. Não precisa fazer, não, só mostrar onde... Quer ver? Vamos ver como é que ele faria aqui. Quer ver? Vamos fazer o seguinte. Vamos chamar o ciclo de... Lá nos vídeos tem alguns exemplos de escalas melhores, né? Tem um vídeo lá que eu mostro. Agora aqui, ó, vamos ver, eu posso... Na verdade, eu teria que colocar um fator de escala aqui. Vamos colocar um... Deixa eu só ver uma coisa, se ele me mostra, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo... Aí eu tenho que chamar o ciclo de novo. Quer ver? Deixa eu chamar um contorno aqui de... Esse contorno aqui do bolsão. Tranquilo, Gustavo. Qualquer coisa em outra oportunidade a gente mostra. E era só para mostrar para o pessoal que tem essa... Depois eu vou prejudicar você, peraí. Se eu consigo fazer aqui. Vou ali para baixo, peraí. Cadê o ciclo de bolsão? Tá aqui, ó. Esse aqui. Eita, não. Contorno. Copiar. Aí quando a gente não quer, ele dá esses... Copiar. Colar. Função. Escala. Nossa, esse aqui tem que vir para cá. Copiar. Colar. Esse aqui eu vou apagar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ele aqui no... Tá vendo? Peraí, deixa eu... Aqui tem ciclo de gravura junto, né? Mas eu consigo... Você... Dá para ver exatamente o contorno. Aproveitando, a gente pega uma escala de meio, né? Então, a gente pega 50% do tamanho original, né? De todas as cópias. Vamos fazer o seguinte, se o pessoal quiser ficar no final, eu já deixo depois, a hora que você vai começar a falar, eu procuro o vídeo lá, que tem essa aulinha de escala, porque lá é mais interessante, é mais fácil de visualizar. Tá vendo? Mas ó, por aqui você já vê o contorno, ó, tá vendo? Reduzido pela metade, ó. É que aí teria que simular, tem que apagar esses caras aqui, ou então jogar ele para baixo, né? Porque o que acontece? Ele reduz, mas ele mantém a mesma posição.
Esse que é o problema. Por exemplo, eu podia usar o ciclo de espelhamento, mas o de escala, o problema é que você trabalha só na escala, depois eu teria que jogar ele numa posição mais abaixo. Ele fica exatamente no contorno original, só que reduzido o tamanho, né? Então, aqui na nossa peça fica meio esquisito, né? Mas quer ver, por exemplo, se eu vier aqui apagar todos os caras, ó, vamos fazer o seguinte, vai. Opa, peraí. Olha ele aí, tá vendo? Ele mostra ele aqui pequenininho, ó. É assim que funciona o ciclo. Você pode, por exemplo, fazer o original, depois você pode apagar, né? Ele funciona mais ou menos desse jeito. A gente tem aquele vídeo, que é um exemplo interessante. Depois eu vou procurar aqui, eu mostro para vocês. Então, Perfeito. Se quiser colocar uma escala bem alta aí, mas tranquilo. Se eu colocar mais alto, não vai caber na peça, né? Por isso que eu não... Mas começa, cara, senão não vai dar tempo. Eu procuro aqui, depois eu mostro pro pessoal. Beleza. Vamos lá, então, pessoal. Eu preciso te passar aqui o... Não, eu já peguei aqui a tela para mim, fica tranquilo. Se quiser só mutar o seu microfone para não ficar o ruído de fundo. Daí, vamos lá. Então, pessoal, aqui eu estou no nosso CNC4U, né, onde a gente encontra o nosso manual de torneamento. E é daqui que eu vou tirar o exemplo, pessoal, que a gente vai fazer aqui agora. A gente teve algumas dúvidas aí no chat em relação aos ciclos, e eu queria mostrar aqui para vocês que dentro desse manual a gente encontra diversos exemplos que vocês podem estar utilizando para estar praticando, tá? Algumas peças de torneamento. Então, foi levantada a dúvida em relação à transição para o elemento seguinte, né? Então, em casos que a gente tem um chanfro aqui, ele é bem importante, tá? Porque facilita, porque você não precisa criar aqui um segmento inclinado a 45 graus. Ele já facilita e já te dá a opção de você colocar uma transição entre elementos aqui, né? Com um chanfro já a 45, beleza, pessoal? Então, utilizem desse manual aqui para vocês treinarem, tá? Vocês pegando o jeito aqui de fazer o simulador, vocês vão ver que fica super simples praticar e fazer outras peças, ó. Inclusive, a peça que o Gustavo está mostrando aqui hoje tem aqui disponível também nesse manual, tá bom, pessoal? Então, é só vocês virem aqui no CNC4U, nosso site, né? www.siemens.com.br/CNC4U, e aqui manual de torneamento, beleza? Daí você clicando aqui, ele já abre o PDF e vocês já podem estar utilizando aqui esse material para referência de vocês. O segundo exemplo que a gente tinha planejado para fazer hoje é esse elemento aqui, tá? Igual eu cheguei a comentar no chat, pessoal, ele vai utilizar bastante a função, né, o cálculo de tangente ao antecessor. Porque o exemplo que o Gustavo mostrou, ele é muito bem definido em relação às cotas, né? A gente tem ali as cotas posicionadas, né? Todas as informações que a gente precisa para fazer o contorno em detalhes, né? Agora, nesse caso aqui, vocês vão ver que a gente tem algumas informações que elas estão omissas aqui e a gente vai utilizar coordenadas do centro do círculo para tirar essas medidas, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, de novo, tá? Desde o começo, para reforçar essa ideia em vocês, para vocês criarem uma nova máquina, depois que vocês baixarem o simulador de vocês, basta clicar nesse botão aqui, tá? Nesse Mzinho, Create a New Machine from a Template, ou até mesmo ali em Use Template, tá? Ele já vai carregar para você diversos exemplos de máquina, inclusive a demo Late aqui, ou a demo Milling, né? Então, vocês vão ter essas duas opções de máquina disponível gratuitamente para vocês utilizarem. A gente está fazendo aqui exemplos de torneamento, então a gente vai selecionar a máquina Demo Late. Vou só dar um nome aqui diferente para a minha máquina não dar conflito com a que eu já tenho criado aqui. Vou colocar uma resolução um pouquinho maior para facilitar a visualização de vocês. E já podemos colocar, vou colocar aqui também o idioma em português, e já podemos criar a máquina aqui e em seguida inicializar ela. Beleza? Então, vai um tempinho aqui até a máquina carregar. Esse é o procedimento, novamente, para vocês estarem criando uma máquina. Quando vocês baixam o simulador, ele vem sem nenhuma máquina criada. Então, vocês vão precisar fazer esse procedimento aqui, pelo menos uma vez, para vocês estarem gerando essa máquina e deixar a máquina disponível para vocês utilizarem. Então, observem que bem rapidamente aqui ele já gera toda a interface do Sinotrem, né?
E vocês podem reparar que é exatamente a mesma interface que vocês encontram no CNC Sinumeric, tá? Que são instaladas em máquinas ferramentas. Então, você aprendendo aqui a programação no Sinumeric, aprendendo a operação nele, você já vai estar apto, basicamente, a estar operando uma máquina com esse CNC, tá certo? Você também tem a vantagem de poder estar facilitando, ganhando tempo, né, de treinamento, fazendo operações no simulador, praticando, fazendo simulações iguais a que a gente está vendo aqui hoje, né? Testando programas, antes mesmo de mandar a máquina executar. Então, a gente consegue também, com isso, economizar diversos recursos, né? Além de aumentar a produtividade, você não desperdiça tempo de máquina fazendo ajuste no programa, por exemplo. Você já aproveita esse tempo para estar executando uma peça ali que você já fez toda a validação com antecedência, tá certo, pessoal? Então, a nossa máquina está terminando de carregar aqui. O Gustavo já mostrou diversos pontos da interface aqui para vocês. Então, para criar um programa, mais uma vez, pessoal, a gente vai clicar aqui em Program Manager, né, o nosso gerenciador de programas. Posso abrir aqui a minha pasta de trabalho, minha pasta peças de trabalho. Vou criar uma nova pasta aqui. Então, colocar aqui, exemplo, ShopTurn, por exemplo, tá? Vou dar um nome aqui para essa máquina, para essa peça, tá? Vou colocar aqui, ó, contorno tangente. Para vocês visualizarem. E eu preciso selecionar aqui, ó, ShopTurn, tá bom, pessoal? Para vocês programarem através de ciclos parametrizáveis. Se eu deixo aqui a opção código G, ele vai abrir ali a minha interface para código G, em que você programa bloco a bloco, tá? Então, com o ShopTurn, igual o Gustavo comentou por diversas vezes, a gente tem uma programação muito mais facilitada, tá? Muito moderna, em que a gente não precisa ficar relembrando quais são as funções G para cada coisa. A gente só vem aqui descrevendo, né, os parâmetros da nossa peça a partir do nosso desenho técnico, e com isso já está suficiente aqui para a gente estar programando a nossa peça. Então, o primeiro dado que eu vou tirar aqui do meu desenho, né, é o meu diâmetro de peça, né, 120 milímetros aqui. Então, eu já tenho aqui G54 como meu deslocamento de zero. Se eu quero descrever aqui ou não, né, essa parte de deslocamento de origem, então não vai ser necessário. A minha peça bruta vai ser um cilindro, e eu já coloco aqui o meu diâmetro de 120 milímetros, tá? O ZA vai ser minha referência de face, igual a gente acabou de ver anteriormente. Vou colocar uma profundidade aqui mesmo, menos 100 milímetros, está suficiente para essa peça, né? Vocês vão ver ali que pelo desenho a gente não tem informação de profundidade, então vamos deixar 100 milímetros mesmo, não tem problema. Mesma coisa aqui com ZB, tá? Menos 80 vai ser um valor suficiente para a gente, tem uma folguinha aqui entre o final da peça e o início da castanha, né? 20 milímetros, tá sossegado. A gente consegue selecionar aqui também o nosso modo de levantamento de ferramenta, a gente deixa aqui simples, né? Com retrocesso simples, tanto em X quanto em Z. Podemos alterar aqui também o nosso plano de troca de ferramenta, tá bom, pessoal? Então, aqui, se vocês quiserem deixar valores maiores para evitar matar a peça de vocês, é uma recomendação boa também, tá? Nesse caso, vamos deixar os valores padrões e, se precisar, a gente vem aqui depois e corrige, tá bom? Então, a única coisa aqui que a gente foi preenchendo mesmo de fato foi o diâmetro da peça, tá? O resto a gente vai aproveitar tudo os valores padrões. Se a gente vier aqui em exibição gráfica, a gente já consegue ter uma ideia da visualização da nossa peça, tá bom? Através da vista lateral. E tá pronto, pessoal. Somente isso já está suficiente para a gente gerar aqui o cabeçalho do nosso programa, tá? A nossa peça bruta. Então, para criar esse contorno de fresamento, né, a partir da ferramenta acionada, a gente vai vir aqui no ciclo de fresamento, né, em fresar, e eu vou selecionar fresamento de contorno, tá, pessoal? Então, ó, mais uma vez aqui, ó, ciclo fresar na parte de baixo, e aqui o menu à direita, fresamento de contorno. Eu vou estar criando um novo contorno. Vou chamar aqui, ó, de contorno frontal, por exemplo. Vou dar um aceitar. E ele já me pede aqui qual ponto eu vou iniciar o meu contorno, né? Se a gente for ver ali pelo nosso desenho, a gente vai verificar que ele tem uma indicação, ó, da onde ele sugere a gente começar o nosso contorno, tá? Então, vai ser nesse ponto aqui. E a gente vai passar para o simulador justamente as coordenadas, né, absolutas desse ponto. Então, as coordenadas vão ser 20 em X, né, essa cota aqui,
e 19 em Y, tá bom? 19 mais 10 do raio aqui, né? Então, vai ser 19 até aqui, mais 10 do raio, 29, tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Em X vai ser 20, em Y, 29. E a partir do momento que eu dou o aceitar aqui, ele já gera o meu ponto exatamente na coordenada que eu passei aqui, através do simulador. Então, de volta aqui no meu desenho, pessoal, esse contorno em específico vai ser muito mais fácil a gente fazer ele aqui no sentido horário, tá? Então, a gente vai começar descrevendo primeiro esse círculo aqui à direita, tá? Do que esse aqui à esquerda, que ele seria um pouco mais complicado, porque a gente não tem informação da cota do centro desse ponto, tá bom? Então, vamos começar aqui no sentido horário. O elemento que a gente vai ter que escolher, como vocês podem observar, é um círculo, né? E é um círculo, quais são as cotas dele, né? A gente não tem aqui qual é a coordenada que ele termina, tá vendo, pessoal? Então, a gente vai referenciar esse círculo a partir do centro dele, que é uma medida bem conhecida aqui a partir do nosso desenho. Então, a coordenada do centro do círculo vai ser 20 em X e 19 em Y, tá? E o círculo ele tem um sentido horário. E é exatamente isso que a gente vai passar aqui no nosso simulador. A gente vai selecionar o elemento de círculo, selecionar a rotação no sentido horário. Aqui, esses parâmetros I e J é onde eu passo o centro do círculo, né? Então, a gente viu aqui que é 20 em X. E agora eu escolho aqui o 19 em J, tá? E observem que ele já me dá duas opções aqui, né? Nesse caso é uma só, porque eu já passei os valores tanto de I quanto de J. Então, numa próxima eu mostro ali, tá? Então, só com esses valores aqui, por enquanto, tá? Ele já calculou o raio para mim, que é raio 10, e eu já passei os valores do centro do meu círculo, tá? Vou dar um aceitar que ele já gera para mim o contorno desse círculo. Mas vejam, a gente não sabe ainda onde esse círculo vai terminar, tá? Então, a gente vai seguir o nosso contorno, tá? E depois a gente vai utilizar o cálculo de tangente ao antecessor para saber exatamente onde esse círculo termina e onde o próximo começa, tá? Então, o nosso próximo elemento ele também vai ser um círculo, só que agora no sentido anti-horário, tá? E as informações que a gente tem aqui pelo desenho são o raio e o valor do centro dele, só que o valor só em Y, tá? A gente não tem o valor em X. E é exatamente isso que a gente vai passar aqui novamente para o simulador. Vamos, então, selecionar o nosso elemento aqui de círculo. Selecionar o sentido anti-horário, ele já vem por padrão, né? Então, o nosso raio vai ser 20 e o nosso, no coordenada do nosso círculo aqui, do centro do círculo, vai ser menos 11 em Y. Então, aqui, 20 no raio, menos 11 em Y. E observem que ele não completa aqui, porque a gente não tem informação suficiente. Então, como que eu faço para o meu simulador entender onde esse ponto começa, né? Onde o meu círculo começa? Eu vou clicar aqui nesse botão chamado tangente ao antecessor. E a partir desse momento, ele já vai pegar o meu elemento anterior, né, que também era um círculo, e vai calcular o ponto em que eles se intersectam, tá? E eu clico aqui em tangente ao antecessor, vejam que ele já passou aqui um valor de I aqui para mim, tá? Vou dar um aceitar aqui para vocês visualizarem, olha, ele já descreve o meu primeiro círculo pela metade, né? Então, ele já reconheceu que para eu interceptar esse outro círculo aqui, ele precisa vir até aqui, né? E depois já descreve o contorno do meu próximo círculo, né? Lembrem que a gente quer essa seção aqui, né? Mas a gente não sabe onde exatamente ela termina. E a gente vai seguindo assim, né? Passando elemento por elemento, selecionando a função do cálculo tangente ao antecessor, até a gente finalizar o nosso contorno, tá? Então, vamos voltar aqui no nosso desenho mais uma vez. O nosso próximo elemento agora vai ser um outro raio, né? Um raio no sentido horário, tá? E as informações que a gente tem aqui, mais uma vez, é apenas o raio e a distância aqui, né? Até o centro desse raio. Vai ser a distância em Y, tá? Então, vai ser raio 17, coordenada Y menos 6 até o centro, tá? Então, vamos lá. Para o próximo elemento vai ser um círculo novamente. Sentido anti-horário, né? Então, vamos voltar lá, ó, raio 17, coordenada J menos 6. Então, raio 17, coordenada J menos 6.
E é isso, né? O que a gente tem de informação. A gente já vem aqui, tangente ao antecessor. Ele já calcula aqui. Opa, pessoal, esqueci de trocar. Aqui, na verdade, não é anti-horário, tá? É horário. Isso, agora deu certinho. Aí observem que ele já gera dois possíveis círculos, né? Então eu tenho esse à direita ou esse à esquerda. O que a gente quer é esse à esquerda, né? Então, ó, só mais uma vez para vocês estarem visualizando. Então a gente descreveu esse primeiro círculo, sentido horário, depois esse sentido anti-horário, e agora esse novamente sentido horário, tá bom? À esquerda desse segundo círculo aqui. Então a gente seleciona esse diálogo e clica aqui depois em transferir diálogo, tá? Vou dar um aceitar aqui, ó, e observem que ele já conectou os meus dois elementos antecessores, tá? Ó, de forma a tangenciar os dois elementos, tá? Agora a gente vai para o nosso quarto elemento aqui, né? Vai ser novamente um círculo, né? E aqui, esse aqui, a gente só vai ter a informação do raio dele, né? A informação do raio e exatamente o ponto que ele termina, que é o ponto que a gente inicializou, né? O nosso ponto de início vai ser o mesmo do nosso ponto final. Então, a gente vai passar nesse último elemento aqui o nosso raio de 50, né? A gente não sabe qual é o centro desse raio, né? Observem que ele tem uma coordenada aqui um pouco deslocada em Y, né? Em X. Então, o que a gente vai passar de informação aqui é o raio e o ponto final dele, tá? Então, vamos lá. Mais uma vez, elemento de círculo. Sentido horário, raio 50. E agora a gente vai passar o nosso ponto de fim, né? Então vai ser 20 a coordenada, 29 em Y, que foi exatamente a mesma que a gente iniciou o nosso contorno. E a gente vem aqui no botão mais uma vez, tangente ao antecessor, e ele já entende que ele precisa fechar o contorno aqui, né? Então a gente seleciona o diálogo, é esse aqui mesmo, né? Que ele já deu para mim. Observem que fica em laranja. E a gente clica aqui, ó, transferir diálogo. Aceita e pronto, ó, tá pronto o nosso contorno, tá, pessoal? Então, um contorno que em tese é complicado de ser desenhado, porque ele não tem muitas informações, a gente consegue tirar de letra aqui a partir do nosso simulador, tá? Graças a essas funções que facilitam a vida do programador e do operador. Beleza, pessoal? Então, a gente vem aqui em aceitar e está praticamente pronto já o nosso programa, né? A última coisa que a gente precisa agora é só passar um ciclo para finalizar esse contorno, né? Para fazer a remoção do material. Aqui o que a gente quer fazer, a gente não tem informação pelo desenho, tá? Mas é fazer uma espiga, né? Fazer uma ilha aqui nesse contorno. Então, para isso, a gente já viu anteriormente com o Gustavo que a gente primeiro precisa passar o contorno externo da peça, né? E depois o interno. Eu comecei pelo o interno, né? Mas isso não vai ser problema. A gente vem aqui de novo, tá? No menu de fresamento. Novo contorno, vou dar o nome aqui de externo dessa vez. Vou passar o meu ponto de início, né? Então pode ser aqui um ponto conhecido qualquer, né? Então no meu diâmetro, posso pegar aqui, por exemplo, 60, né? Que é metade do meu diâmetro em Y, 0 em X. Então 60 em Y, 0 em X. Vou escolher um círculo aqui, tanto faz sentido horário ou anti-horário. O raio dele vai ser 60, né? Que vai ser o mesmo diâmetro da minha peça. E o ponto final vai ser exatamente o mesmo que eu iniciei, né? Então, 0 em X, 60 em Y. Tá? Vou dar um aceitar aqui. Na verdade, eu preciso selecionar aqui a minha opção, né? Vamos fazer diferente, então. Como ele não entendeu, né? Como a gente seleciona dois pontos em cima do mesmo, da mesma coordenada, vamos descrever esse círculo, então, em duas etapas, tá? Então, vamos até menos 60 em Y. E depois a gente vem e fecha, tá? De novo com as mesmas informações do meu ponto de início. E pronto, né? A gente escreveu esse círculo em duas etapas. Primeiro no meu semicírculo aqui, depois o meu segundo semicírculo para fechar o contorno, tá? Então vou clicar em aceitar. Tá pronto o meu contorno externo. E agora só para remover o material, eu venho aqui no ciclo de fresamento, seleciono espiga. Vou selecionar uma ferramenta que vai fazer esse desbaste, né? Na verdade, esse fresamento externo. Vou selecionar a fresa que já tem aqui por padrão mesmo, tá bom, pessoal?
Já selecione, e aqui eu não vou precisar mudar muita coisa, tá? Só vou aumentar aqui a nossa profundidade da nossa espiga para a gente visualizar em mais detalhes, tá? Vou colocar aqui, então, 10 de profundidade. Selecionar o meu raio aqui, o avanço a partir do raio da minha ferramenta. Então, vou colocar um avanço aqui de pelo menos 50%. E um passo aqui de 5, né? Para ele fazer esse movimento em dois passos, tá? Então, primeiro ele remove 5 milímetros e depois mais 5 milímetros. É o que a gente tem aqui, ó. Remove metade, depois mais metade, tá? Deixa um valor aqui para sobremetal de acabamento. Os outros parâmetros já estão tudo certo, que é a superfície de usinagem frontal, um valor aqui de avanço e um valor de rotação do meu spindle. E aqui a gente já tem os nossos dois contornos que a gente criou, né? E ele já entende o que a gente quer fazer, simplesmente passando esses contornos, tá bom? Então tá aqui a nossa peça, né? Ela está sendo renderizada aqui para o nosso simulador. Então a gente tem aqui o nosso cilindro, né? E a gente começa a fazer aqui o nosso ciclo de contorno de ilha, tá vendo, pessoal? Então ele vai removendo aqui os materiais a partir das bordas, né? Então primeiro a gente iniciou com 5 milímetros e depois ele vai remover mais 5 milímetros. O bom da gente estar utilizando uma ferramenta aqui um pouco mais fina é que ele vai conseguir fazer esses contornos aqui em detalhes, tá? Sem prejudicar aqui os meus contornos, tá? Então ele já tirou 5 milímetros do material, agora está tirando mais uma vez 5 milímetros. Até a gente chegar na profundidade que a gente colocou ali de menos 10, tá bom? E é isso, pessoal. Vejam como é fácil. Em poucas linhas, né, poucos comandos, a gente conseguiu fazer uma peça complexa, né, que se fosse fazer a programação dela a partir do código G, seria bem mais complicado do que isso que a gente acabou de ver, né? Então, igual o Gustavo comentou, né? Olha só, 4 blocos só, a gente já finaliza a nossa peça. Então, o nosso simulador, né, e também o nosso CNC, ele vai interpretar, né, esses contornos aqui, esses ciclos parametrizáveis, e vai transformar numa linguagem que o CNC entenda para fazer essa usinagem, essa execução. Tá beleza? Então, essa aqui é o meu programa, só isso. Eu vou dar só uma perfumada nele para vocês verem outras funções que a gente tem aqui, né? Então, vou fazer um ciclo de furação. Vou fazer, então, selecionar aqui furar, né? O meu ciclo de baixo. Vou escolher aqui, ó, centrar. Então, para eu fazer um furo de centro primeiro. Vou escolher uma ferramenta aqui, né? Aqui eu não tenho uma ferramenta de centro, então vou vir aqui na minha lista de ferramentas. Vou criar uma ferramenta bem rapidamente. Eu venho aqui em broca. Seleciono o centrador aqui, orientado para a esquerda. E coloco um valor aqui de raio. Opa. De diâmetro, na verdade, desculpa. E um valor em Z de profundidade, tá? Vou colocar 100 milímetros aqui. Em X a gente não tem, tá? E já posso voltar aqui para o meu programa, né? E voltar ali e fazer o meu ciclo de furação. Então, seleciono aqui o meu ciclo de furação, centrar, seleciono a ferramenta que eu acabei de criar, passo um valor aqui de avanço e rotação do spindle para fazer esses furos. Quero fazer o furo na superfície frontal, poderia fazer ele também aqui na superfície lateral, né, na parte de cima da peça. Podemos, inclusive, fazer nas duas, sem problema. Passo o parâmetro aqui que eu quero o tamanho do furo, né? Então, quero um diâmetro, vou colocar aqui um diâmetro 8, que é o mesmo diâmetro da minha ferramenta. Vou dar um aceitar aqui. E está pronto o nosso ciclo de furação. Agora, a gente só precisa passar as posições, né, em que a gente quer fazer o nosso furo. Vou selecionar aqui, então, um círculo completo, tá? Quero fazer esses furos na minha superfície frontal. Minha referência dele aqui está no centro, pode ser o centro da peça mesmo. A gente vai precisar passar aqui o nosso Z0, a profundidade que a gente removeu de material, né? Então, se vocês observarem aqui na nossa exibição gráfica, a gente removeu aqui essa parte externa, né? Então, a minha referência da superfície não é mais o 0, né? Agora é menos 10. Posso passar um valor de ângulo para rotacionar esses furos, ou posso deixar 0. E passo um valor do raio. Esse raio que já veio aqui por padrão já me atende, né? Posso até diminuir ele um pouquinho. Ou aumentar, tá?
Aí fica a critério de vocês, aqui é só para dar um exemplo mesmo. Seleciono a quantidade de furos que vocês querem fazer, venho aqui em aceitar, e tá pronto, tá, pessoal? Já só uns furos de centro aqui, com um círculo de posição. A partir da exibição gráfica, eu já consigo visualizar onde os meus furos serão feitos. E eu vou colocar aqui também um ciclo de furo profundo, só para vocês visualizarem esse outro artifício, tá? Então, seleciono uma ferramenta, posso selecionar aqui a minha broca de 5 milímetros, que eu já tenho aqui por padrão, no meu simulador. Quero fazer o furo na superfície frontal, com quebra de aparas ou eliminação de cavacos, né? E aqui a gente consegue visualizar a diferença entre os dois, a partir da animação gráfica. Passo o meu valor aqui ou referenciado à ponta ou ao topo do furo, né? Então, vou colocar aqui topo. Posso deixar esse valor aqui de 25 em profundidade, sem problemas. E aqui são os parâmetros de avanço em relação ao furo, tá? O quanto eu quero avançar, qual o tamanho do meu passo, né? Vou até aumentar aqui o passo um pouquinho, para a simulação ser um pouco mais rápida, tá? Dou um aceitar e já posso inicializar a minha simulação. Vamos ver então, pessoal, se deu tudo certo. Então aqui temos, pessoal, já carregamos a nossa ferramenta, né? A gente vai fazer o mesmo procedimento que a gente viu anteriormente. E aqui no Sino3 a gente também pode ter essa visualização de trajetória da ferramenta, tá? Então, tudo que é em verde aqui ele mostra a usinagem da ferramenta e em vermelho é o recuo da ferramenta, tá bom? Posso tanto mostrar quanto deletar ela. Posso vir aqui no controle de programa e aumentar a velocidade também. Então, aumentei aqui a velocidade para 115%. Terminamos a nossa ilha central. Trocamos para a nossa ferramenta aqui de furo de centro. E depois a gente vem aqui com a nossa ferramenta de furo profundo, fazendo essa usinagem, tá? Então, tá pronta aí a nossa peça, pessoal. Se vocês quiserem aí, igual a gente aprendeu hoje, vocês podem fazer um ciclo de gravura aqui, escrevendo alguma coisa, ou até mesmo fazer um furo aqui na superfície lateral, tá? O simulador ele tem diversos ciclos prontos que facilitam ali na hora de fazer esse programa, tá? Então, explorem as alternativas que a gente tem disponível aí a partir do nosso manual. Então, a gente tem diversos exemplos aqui para vocês aprenderem e colocarem esse conhecimento que vocês aprenderam hoje em prática, tá? Então, hoje é só uma aula introdutória para vocês conhecerem a ferramenta, conhecerem os recursos. E a partir daqui vocês estão aptos a seguir a partir do manual. Beleza, pessoal? Então, a gente está aqui em cima da hora no tempo, 9h30. A gente vai abrir agora para perguntas, quem tiver dúvidas aqui do que foi apresentado. O Gustavo já deve ter respondido algumas aí no chat, tá? E vou mostrar mais uma vez aqui o nosso site, né, o CNC4U, que é onde vocês podem estar encontrando diversos treinamentos, tá? Então, aqui tem os módulos de treinamento online, que o Gustavo mostrou no início do webinar. Os nossos próximos webinars, a gente sempre costuma fazer uma divulgação aqui também, na nossa página. A página para download do simulador, caso vocês não tenham instalados. Alguns vídeos aqui também disponíveis para vocês, ou vocês podem encontrar esses mesmos vídeos também no canal do YouTube. E aqui os nossos manuais, tanto de fresamento quanto de torneamento para a prática de vocês. Beleza, pessoal? Então, se vocês tiverem alguma dúvida... Ô, Guilherme, eu estava olhando aqui, até fazendo um teste de escala. O problema é que no torno, né, quando a gente aplica o plano, por exemplo, é diferente do fresamento, né, porque ele depende do eixo C para fazer a escala. Então, é algo que precisa olhar com calma. É bem diferente da fresa, né. Na fresa é praticamente tudo automático. Até passei o vídeo aí do exemplo de escala. Agora, no torno, eu não sei, cara. Eu até consegui fazer e tal, só que eu não consegui isolar o contorno como eu faço na fresa, né? Na fresa, por exemplo, eu faço um contorno no centro, e aí, por exemplo, eu posso deslocar ele para uma posição, depois, aquele que eu fiz no centro, por exemplo, eu posso usar o fator de escala, aumentar ou reduzir, né? E até, inclusive, depois transladar ele para outra posição. Agora, no torno, já é um pouco diferente. Ele não faz assim,
Ele não trabalha exatamente. Ele tem um ciclo de escala, mas a gente precisa dar uma estudada, né? Que nem você falou, é mais para o pessoal. Legal, a gente pode isso, para o pessoal conhecer a ferramenta, ver até o que vocês têm de recurso, né, gente, para utilizar aí. Vocês podem utilizar essa máquina demo com ferramenta acionada, dá para fazer bastante coisa. Bastante coisa. Muito obrigado aqui pessoal pelos elogios, muito obrigado pela atenção de todos que participaram, e ficamos aqui à disposição para estar atendendo a dúvida de vocês nesse momento, tá? Então, a versão gratuita permite importar contornos MDXF? Não. Mas não essa versão não. Precisa licenciar o Sinutrem. Depois fala em separado com a gente, que a gente chama a gente no e-mail ou no WhatsApp, que a gente discute isso aí depois. Se você tiver essa demanda, a gente vê uma maneira de licenciar aí para você. Não dá para converter para ISO, pessoal. O ISO é outra linguagem, né? Ele vai pegar um contorno ali e não vai conseguir, não tem como fazer. O ISO tem que fazer na raça mesmo, não tem jeito. Muito mais fácil programar diretamente pelo ShopMill. Às vezes o tempo que você vai gastar aí tentando converter um programa de ISO para DIN, por exemplo, você já pode aproveitar e fazer o programa diretamente no ShopMill. Aqui, pode ser copiado a operação da programação anterior e só mudar valores, claro, com certeza. Pode copiar, criar um programa com outro nome, pode entrar, editar, copiar, e você tem todo, é um Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+Z, é tranquilo, pode ficar à vontade com isso daí, é bem prático. Essa dúvida, inclusive, Gustavo, surgiu quando você estava fazendo os dois contornos, né? O contorno externo e o interno da outra peça. Daí, é exatamente isso que você fez lá. Você pode copiar lá, né, o contorno externo e depois só ir ajustando as muito mais fácil, né? Uhum. Esse curso a gente vai receber o certificado no e-mail, exatamente, pessoal. A partir do e-mail que vocês se inscreveram aqui no webinar de hoje, tá? Até amanhã, meio-dia, vocês já devem ter recebido, tá? Caso vocês não tenham recebido de imediato, verifiquem a caixa de spam de vocês. E mesmo se não tiver lá, você pode estar entrando em contato comigo, com o Gustavo, né? Então, o meu e-mail é oliveira.guilherme@siemens.com. Vou passar aqui no chat para vocês. E o do Gustavo é marino.gustavo@siemens.com. Se é possível fazer o deslocamento com o contorno, é possível, né? Você tem a função aí offset, né, que você consegue posicionar. Nesse vídeo que eu copiei, eu mostro isso aí para vocês. Depois vocês, eu coloquei aí aqui nas conversas, aquele exemplo da escala, lá também tem o deslocamento do contorno. Depois vocês dão uma olhada lá que dá para fazer. É muito simples, é só chamar o ciclo e posicionar onde você quer a posição do contorno através de X e Y, né? É muito útil essa função aí. Pode olhar lá que tem lá. E isso aí, pessoal, o webinar ele vai ficar gravado, tá? Ele já está sendo gravado, demora só umas horinhas aqui até ele gerar o vídeo, e vocês ainda hoje vão receber um link do e-mail de vocês, o mesmo que você recebeu para entrar no webinar de hoje, vocês vão receber um link para acessar a gravação, tá? Então lá vocês vão poder estar acompanhando esse webinar novamente, pausando, se for o caso, tá? Para acompanhar e fazendo junto com a gente, sem problemas. Fica tudo disponível. A gente também, assim que possível, disponibiliza lá no YouTube. Professor João Paulo Saqueto, sempre presente. Obrigado aí, professor, pela participação, como sempre, viu? O apelo que nós fazemos para vocês, professores, é utilizem o simulador do Sinutrem em sala de aula para ensinar os alunos, né? A gente tem uma ferramenta muito bacana que a gente disponibiliza gratuitamente e é um desperdício não estar sendo utilizado, né, mais amplamente nas instituições de ensino pelo Brasil, porque essa é a programação mais moderna que a gente tem hoje em relação à CNC, né? Dificilmente a gente encontra
formas de programação que a gente tem um ganho de eficiência, de validação de produtividade, assim como a gente tem aqui dentro do simulador da Siemens. Então, deem uma chance para os seus alunos também conhecerem alternativas mais atuais de programação e não ficar muito preso no código mesmo. O pessoal está perguntando se vai ter mais treinamentos. Lógico, a gente vai fazer, provavelmente agora em dezembro, né? E aí eu vou ver com o Guilherme, a gente até poderia fazer um treinamento de fresamento, com contornos assim mais complexos, e utilizando essas funções de escala, de deslocamento, de espelhamento, eu acho bem legal. Então, provavelmente, o próximo a gente vai discutir amanhã, vai ser esse treinamento aí. Né? A gente bola umas peças aí que dê para mostrar bastante das funções e mostra aí para vocês. Um professor que é freelancer pode usar o material, professor, tranquilamente. A única coisa que não pode copiar as figuras. A gente não pode, a Siemens ela não permite alteração do texto, né? Que aí é propriedade intelectual. Mas as figuras, o mesmo texto pode ser copiado e utilizado. A gente só não pode alterar o conteúdo. Pode utilizar o material, sim. Ou então você pode utilizar o próprio material que a Siemens disponibiliza e falar, ó, esse aqui é o manual da Siemens, tá? Daí tá liberado para vocês. Só não pode alegar que é a autoria de vocês, é só isso. Mas vocês fiquem à vontade. O PDF é para baixar, vocês podem estar acessando ali. Tem uma pergunta aqui, ó, eu consigo usar os 3 eixos simultâneos, X, Y, Z? Pessoal, no torno a gente não tem o eixo Y, né? Na verdade, o eixo Y, ele é um cálculo entre o eixo C, né, com o eixo X, né, para formar, na verdade, o movimento do eixo Y, quando vai fazer o fresamento, mas o sinumérico, ele interpola até 4 eixos simultâneos, né, o que acontece no torno ali, você está programando, você está simultaneamente controlando o eixo C, que é o spindle naquele momento, né, o eixo X e o eixo Z, para você poder gerar a sua coordenada, que seria o eixo Y. Então, dá para fazer sim. É como ele funciona. Ó, me perguntaram aqui de novo do DXF, né, pessoal? DXF, infelizmente, não dá para importar na máquina demo. Teria que ser a máquina sem ser demo, e aí a gente precisa licenciar. Se você tem na empresa essa demanda, fala com a gente depois, em separado, que a gente tenta ver o que consegue fazer para ajudar vocês aí. Uma dúvida, mas depois surge, tá? Fique à vontade para mandar e-mail para a gente. A gente também tem aqui uma seção de perguntas frequentes, tá? Então, principalmente na instalação do simulador, caso vocês estejam encontrando alguma dificuldade, aqui a gente tem um documento mostrando passo a passo como resolver esses possíveis problemas. E aqui embaixo a gente também tem um formulário para contato, tá? Então, para facilitar ainda mais, vocês podem vir aqui e preencher só um formulário de contato com o dado de vocês para entrar em contato com a gente, com a sua dúvida, tá? Então, esse site aqui, né, o www.siemens.com.br/cnc4u é a nossa principal, nosso agregador aqui de informações, né, do CNC Sinumeric, das soluções da Siemens voltadas para a área de máquina-ferramenta. Então, esse portal aqui, utilizem aí para referência de vocês. Qualquer necessidade que vocês encontrem nele, algo que vocês acham que poderia estar melhorando também, podem entrar em contato com a gente, alguma coisa que vocês tentaram procurar aqui e não acharam, tá? Isso aqui é voltado para o uso de vocês. Beleza, pessoal? Então, acho que a gente já pode até finalizar por hoje, se não tiver mais nenhuma dúvida. Mais uma vez, a gente está à disponibilidade. Agradecer, né, Guilherme? Obrigado pela participação. Agradecer o pessoal, pelo que eu estou vendo aqui, teve bastante gente que participou, né? O pessoal sempre interessado, foi muito legal. Aí eu agradeço mais uma vez a todos aí.
Valeu, pessoal. Muito obrigado pela participação, atenção de todos aí. Vamos encerrar o webinar agora, tá? Valeu, pessoal. Então, aguardem amanhã aí no e-mail de vocês, tanto a gravação do webinar quanto o certificado de participação.